pessoal, estamos então de regresso aqui. Agora aqui foi o off. Eu ia dizer, pessoal, vamos entrar em direto e eu abri o micro. Portanto, aos nossos ouvintes aos nossos ouvintes só de explicar então o que é que se está aqui a passar. Aqui este off é sempre complicada a transição dos painéis, e então as pessoas em casa ouviram a dizer, pessoal, vamos começar, vamos em direto, porque eu abri antes de começar. Já estamos em direto então para a segunda parte, vamos falar da segunda Liga e da Liga 3. Como prometi a semana passada, vamos começar pela segunda Liga. Hoje será um programa de balanços, porque não houve competições este fim de semana derivado ao jogo da seleção portuguesa. Se tivermos sempre de final, ainda damos lá uma passagenzinha nessa vitória por 5-2 de Portugal frente à Dinamarca. Apenas dizer que nesta altura então o Tondela é líder com 48 pontos, segundo Chaves 44 e Vizela, quarto Penafiel e Galvez com 43, sexto Torriense, Benfica B e Leiria com 40, nono Feirense com 39, décimo Académico Viseu com 37 pontos, décimo primeiro Felgueiras com 31, décimo segundo Leixões, Portimonense e Marítimo com 30, 15º Passos Ferreira com 27, 16º Porto B com 22, 17º Oliveirense com 21 e 18º Mafra com 18 pontos. Lembrar então que os dois primeiros sobem à Primeira Liga, os dois últimos descem à Liga 3, o terceiro classificado irá jogar uma liguilha de apuramento à Primeira Liga com o antepenúltimo classificado da Primeira Liga e então o 16º classificado desta segunda Liga irá jogar uma liguilha de manutenção na segunda Liga, na altura com o terceiro classificado da fase de apuramento campeão da Liga 3. Vamos começar pelo Rodrigo Nunes. Rodrigo, a semana passada já falamos do resultado do Feirense, que acabou por ser importante no Portimonense, por uma vitória por 2-1, mas como é que vê nesta altura a classificação e, acima de tudo, o momento do Feirense, o que é que ainda dá para fazer esta época para o Feirense, ou, entre aspas, se a época já está feita? Boa noite. Começando pela classificação e fazendo um resumo, uma retrospectiva daquilo que tem sido o campeonato, se nós estivéssemos aqui a comentar um campeonato normal, numa divisão normal, podíamos considerar que os três últimos classificados estavam encontrados, o posicionamento era irrelevante, considerando que o Mafra será a equipa que está em pior condições. Mas quer o Porto B, quer o Oliveirense, estão já a 5 pontos, neste caso o Porto, do quarto classificado a contar do fim, que é o Passos de Ferreira. Portanto, dificilmente, num campeonato normal, isto alteraria. Na zona de cima, até o Alverca, considerando que o Benfica B não pode subir, até o Alverca, que é o quinto classificado, estariam ali encontrados os dois primeiros classificados e o terceiro que iria disputar o play-off. É evidente, como não estamos a comentar um campeonato normal, isto acontece sempre coisas em todas as jornadas. Se nós andamos um tempo a achar que o Feirense poderia andar ali a lutar para não descer e do meio da tabela para baixo, o Feirense foi-nos demonstrando que afinal até as coisas estavam a correr bem, a fazer bons jogos, a não ser inferior aos adversários e foi-se mantendo ali do meio da tabela para cima. Até que numa determinada altura tem 4 ou 5 vitórias seguidas, salvo erro, e com clubes pelo menos com objetivos diferentes do Feirense. E então criou uma determinada expectativa nos adeptos de que com um bocadinho mais éramos capazes de poder almejar a luta pela subida de divisão e que pelo menos se mantivesse essa luta até ao fim. 2 derrotas seguidas, uma delas em casa, e com 2 candidatos à subida de divisão, 2 equipas que o caso do Vizela andou quase metade do que já se realizou até aqui meio perdidos. Era também um ano perdido para o Vizela, porque não estava a jogar e a ter resultados compatíveis com o seu valor, mas de meio do campeonato para a frente tem realmente
ganho jogos, somado pontos, e está, na minha opinião, a ser, nesta fase, a melhor equipa do campeonato. O mesmo se posso dizer do Chaves, que também andam um início de época, pronto, não, longe daquilo que os seus adeptos de certeza esperavam e os seus dirigentes, mas que também ultimamente têm feito bons jogos, têm feito bons resultados, que culminou com a vitória no Feirense, que vinha de vários jogos positivos e com resultados que lhes permitiam sonhar com a hipotética subida de divisão. Por isso, o Tondela tem-se mantido por ali desde o início. O Penafiel está a perder gás. Acho que qualquer um de nós que aqui está nunca acreditou muito no Penafiel. O que é certo é que o Penafiel foi-se mantendo lá por cima. Ultimamente, os resultados permitiram que normalmente e constantemente estava no primeiro lugar, já está em quarto, já está a 5 pontos do primeiro, apesar de não estar a muitos pontos do Chaves, está apenas a 1, que é o segundo, mas sinceramente quer Chaves, quer Vizela, muito melhores do que Penafiel, por isso não acredito que o Penafiel volte aos lugares de subida tão cedo, ou eventualmente alguma coisa possa acontecer aos três primeiros classificados. O Alverca também veio de baixo para cima. O Alverca está a fazer um campeonato como o Feirense. A única diferença é que nos últimos jogos não perdeu os 6 pontos que o Feirense perdeu e que por isso está constantemente a subir. O Feirense subiu muito rápido lugares, mas entretanto baixou nessas 2 jornadas. O Torrense, desde o princípio, que nunca acreditei muito, apesar dele se ter mantendo lá por cima, e continua, está a 3 pontos do terceiro lugar e a 4 pontos da subida direta. O Leiria, que toda a gente reconhece como uma grande equipa, com um grande plantel, também está a fazer um campeonato interessante, não deve chegar para poder ficar nos 3 primeiros lugares. A partir daí, e tirando o Feirense, que já falámos várias vezes do Feirense e do seu campeonato, a partir daí e até ao Paços Ferreira são tudo desilusões. É uma desilusão muito grande o Académico de Viseu, que começou bem, que tinha um treinador que eu considero, acaba por mandar o treinador embora numa altura que estava melhor do que está agora, portanto a partir daí piorou. O Leixões, que fez um investimento muito grande, que mudou também de treinador, que tem lá o Zé Mota, mas engraçado, li hoje, nem sabia, o Zé Mota foi a primeira vitória do campeonato dele desta época, portanto em março, final de março ou meio de março. Portanto o Leixões já há muito tempo que não vencia e o Zé Mota só ganhou um jogo no Leixões e no Farense não ganhou nenhum. O Portimonense, a desilusão ainda maior, o Marítimo e o Paços Ferreira são 3 equipas que, pelo menos o Portimonense e o Marítimo, que vinham da primeira divisão, seriam os sérios candidatos. O Paços Ferreira também já, apesar de já estar ali há 2 anos, não deixa de ser também um sério candidato, mas que estão completamente fora dessa hipotética subida e têm que se preocupar com os que estão abaixo, porque nesta divisão 5 pontos, no caso do Paços Ferreira, e 8 pontos no caso do Marítimo e do Portimonense em relação ao Futebol Clube Porto, não é nada que não se possa alterar nas salvo erro 12 faltam 8 jornadas até ao fim. 8 jornadas já não são muitas,
para recuperar 5 24 pontos em disputa. E 7 já é capaz de ser difícil. Portanto, no meio disto tudo, o único que está no lugar dele, nem se esperava mais, nem tem sido uma desilusão, é o Felgueiras. Acho que foi o único que não falei, que está em 11º lugar, mais ou menos ali pelo meio, e que irá ficar por ali, mais lugar, menos lugar. Todos os outros, uns com virtudes, outros com muitos defeitos e muitas desilusões, tem sido mais ou menos este o campeonato da segunda liga. Mr. Chaló, aqui também, bem-vindo aqui de regresso depois daqui de uma pequena pausa apenas. O que é certo é que temos um campeonato da segunda liga, eu vou pegar nas palavras do Rodrigo, é um campeonato que tem trazido muitas incertezas relativamente ao campeonato. Concorda com esta visão que, por muito que pareça que há impossíveis, e corrija também que o Rodrigo, se eu interpretei mal as palavras dele, este campeonato ainda pode trazer muitas surpresas, apesar de haver aqui algumas classificações que parecem já, num campeonato normal, já estariam mais ou menos decididas. Concorda com esta visão? Boa noite. Conforme o Presidente Rodrigo Nunes escalpelizou muito bem aquilo que é o espectro atual da tabela classificativa, e também disse e sublinhou que isto na segunda liga é sempre uma caixinha de Pandora, não é? Isto há aqui surpresas e surpresas atrás de surpresas. Sabemos que, e o Presidente também falou muitíssimo bem daquilo que é a constituição de surpresas agradáveis e de surpresas desagradáveis que têm acontecido. Tudo isto pode mudar, mas não pode haver uma mudança de 360 graus. Há aqui algumas mudanças que podem acontecer, mas não são assim tão substanciais, principalmente naquilo que diz respeito à parte da subida. Penso que este lote de subida está marcado e vai se manter até ao final, na minha perspectiva, sendo que o Tondela foi uma equipa que se manteve sempre no cimo da tabela classificativa desde o início, e já agora, só por curiosidade, é das únicas do lote da frente, do lote dos 5 primeiros, que termina com, nos últimos 3 jogos, com 2 jogos em casa e 1 fora. A curiosidade que há nisto tudo é que os 2 jogos em casa é com o Chaves e com o Alverca, ou seja, são na antepenúltima e na última jornada de fronte ao Chaves e ao Alverca, e depois vai jogar fora com o Leiria. Portanto, são equipas, os últimos 3 jogos são equipas fortíssimas, mas que a vantagem casa, ou o fator casa, poderá eventualmente estar a ser também um fator a ter em conta, e até fazendo uma alusão à equipa portuguesa. Nós sabemos que o fator casa, a seleção portuguesa foi com o fator casa que conseguiu fazer algumas coisas. Corroboro também, evidentemente, as desagradáveis surpresas no que concerne àquilo que é o historial. A história vale o que vale. Como se diz na gíria no futebol, o passado é museu. Portanto, as pessoas gostam muito de falar que as equipas são aquilo que são. Se os clubes tivessem sempre os mesmos jogadores e as mesmas equipas, aí podíamos fazer um estudo comparativo. Não são as mesmas equipas, são contextos diferentes, são equipas diferentes, e portanto elejo, já agora, só para me não alongar muito, até porque acho que tudo foi dito com grande propriedade, o projeto Mafra é um projeto que tem sido cumprimentado e parabenizado ao longo destes anos por aquilo que tem sido feito em termos daquilo que é parcerias, não é? Com o Midland e com principalmente, mesmo antes dessa parceria, com aquilo que tinha sido um trabalho extraordinário daquilo que é organização, um clube organizado, um clube sem dívidas, um clube que teve um crescimento sustentado e nomeadamente até com uma prospecção de jogadores muito interessantes que tiveram alguma projeção a nível do futebol nacional e até internacional. Basta só lembrarmos do central do Sporting, Diamant. Agora, e a questão fundamental é o Porto. Nós já reparamos, já vimos
O Porto é das únicas equipas dos grandes que foi campeão da segunda Liga, até agora. E nunca teve esses problemas e, efetivamente, e digo isto porque num paralelismo que não se deve fazer, são contextos diferentes, num paralelismo entre a equipa A e a equipa B, quer dizer, não há nada que esteja num patamar consentâneo, que são aqueles os pergaminhos do próprio clube. Pronto, e obviamente tem que ressalvar aquilo que foi a vitória do Leixões no pretérito de fim de semana, que é uma tradição, curiosamente, faz lembrar aquilo que é o Feirense no Seixal. O Leixões há uns anos e anos e anos e anos que ganha precisamente ao Futebol Porto, mas que colocou um pouco a cabeça de fora em relação àquilo que era também de uma forma surpreendente uma luta pela manutenção na segunda Liga. E aqui a questão do Passos Ferreira, evidentemente, também é por demais evidente que na minha perspectiva, está aqui um dirigente, estão um treinador, estão aqui pessoas do futebol. É muito importante haver qualidade nos plantéis, é muito importante haver estabilidade naquilo que é a parte diretiva. E mais do que boas palavras, é importante ter boas ações. E, portanto, não vale a pena bons discursos se não houver as ações necessárias para consentâneas e simbiose para aquilo que é o historial e para aquilo que é, historicamente, que toda a gente sabe que o Passos Ferreira tem. Portanto, há aqui erros, que são erros que toda a gente tem que os assumir. É difícil, eu sei, mas toda a gente tem que os assumir. Xavier, é um bocadinho a mesma pergunta, a análise ao campeonato e depois aqui a questão do equilíbrio, apesar do nivelamento por baixo. Ora, boa noite. Boa noite a todos. E é difícil responder porque já está praticamente tudo dito. Foi um excelente resumo que o Presidente fez, completado pelo Mr. Chaló. Apenas vou... Eu acho que isto parece um bocado maluquice quando estamos a falar na segunda Liga, dizer uma coisa destas a 8 jornadas do fim, mas é aquilo que eu acho que vai acontecer. Eu acho que os 3 da frente não vão sair dali. É a minha perspectiva, é aquilo que eu analiso à data de hoje e aquilo que foi feito na segunda Liga até hoje. Eu acho que estão ali as 3 melhores equipas do campeonato, muito sinceramente. O Vizela tem tido um crescimento incrível. Estávamos a falar aqui às vezes dos treinadores. O Vizela está a ser treinado por um treinador que não teve o tempo que se calhar merecia, ou não sei em que contexto é que ele sai do Marítimo porque as coisas não aconteciam e de repente chega a Vizela e ganha e não perde com ninguém e tem tido uma recuperação incrível. O Chaves também recuperou bastante a sua classificação. O Tondela tem sido regular. E uma equipa, quando é regular na segunda Liga, acaba sempre por ser premiada, porque uma das grandes dificuldades deste campeonato é tu seres regular. Não é fácil ser regular. E sinceramente eu olho para aqui, para as equipas que vêm atrás e que tentam chegar aos 3 da frente. Aquilo que o campeonato nos tem dado e o que ultimamente nos tem oferecido é que eu acho que talvez o Alverca possa ser a única equipa que eu vejo aqui sinceramente como séria candidata a intrometer-se nesta luta dos 3. O Presidente falou um bocado nisso, eu continuo a achar que o Penafiel não conta para com todo o respeito pelo Penafiel, mas não consigo acreditar que o Penafiel possa eventualmente sonhar com um destes 3 lugares. E por muito que nos custe, e por muito que uma pessoa deseje, e por muito que uma pessoa queira, vejo dificuldades, sinceramente, que o Feirense consiga alcançar um destes 3 primeiros lugares, com toda a honestidade. Digo isto com pena, porque gostava que o Feirense começou daqui, natural deste concelho, e está ali uma equipa de Santa Maria da Feira. Nós gostávamos muito que o Feirense lá estivesse, mas gostar é uma coisa, consumar é outra. Uma desilusão o Viseu nestas contas da subida.
os 3 primeiros lugares da linha d'água. Embora parece-me um projeto, e aqui o Mr. Chalá pode me ajudar um pouco, mas parece um projeto um bocadinho diferente das últimas épocas do Académico Viseu. Sim, mas esperava um bocadinho mais. Eu esperava um bocadinho. Eu sinceramente acho que não. Eu esperava mais do Viseu. Parece-me assim à vista desarmado. Não houve Sim, desinvestimento. e eu não acho também. E estes 3 equipas, após linha d'água, ou seja, acima do Porto, são as 3 grandes desilusões do campeonato. Portimonense, Marítimo e Passos de Ferreira. São claramente equipas que podem não estar tão apetrechadas como as outras para subir divisão, mas não podem ter um projeto de luta pela manutenção, sinceramente. Vai ser uma luta terrível entre Porto B e Oliveirense, na minha opinião, para ver quem será o que vai ao play-off. E eu não estou a ver, sinceramente, qualquer uma destas 3 equipas a conseguir salvar-se ou a sair desta posição. Sinceramente, Porto B e Oliveirense já começa a ser um bocadinho de pontos a mais para jogos a menos. 24 pontos parece muito ponto, mas na segunda liga não é fácil em 24 pontos, por exemplo, uma equipa fazer metade. Eu tenho que ver aqui um Porto B ou um Oliveirense, tem que fazer metade destes pontos para tal, e não sei se chega para ficar acima da linha d'água. Estamos a falar que o Porto, se fizer 12 pontos, faz 34. E eu não sei com quantos é que o Feirense terminou o ano passado. Não sei com o presidente, eu acho que as contas que ele está a fazer já é para outros resultados. Já é para o tema a seguir. Daqui a 2 semanas não. O Feirense, o Feirense acabou com quanto o ano passado? 20 e poucos. O ano passado? Não, fez 30. Não sei se fez. O ano passado fez. 29. Fez Acho pelo que menos com 31. 30 ou 31. Ou seja, o lugar de play-off. Diz-me qual foi o 14º classificado do ano passado. O 15º classificado, com quantos pontos terminou a segunda liga? Mas acho que não são contas que temos a fazer. Não, eu estou a dizer, ou seja... Isso É um campeonato diferente. É um campeonato diferente. Mas comparar ou incomparável. Mas, Mister, repara uma coisa. Mas permite-me só dar uma nota. O ano passado, só para os nossos ouvintes, o Lanco Vilaverdense desceu em último lugar com 24 pontos. O Belenenses desceu em penúltimo lugar com 26. O Feirense foi à liguilha com 31 pontos e o Oliveirense ficou acima do Feirense com 34. 34. Repara só nisto. O Passos de Ferreira tem 27 pontos e está a 7 dos 34. E faltam 24 pontos. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, parece muitos pontos, mas não o são neste campeonato. É muito difícil o Porto B ou o Oliveirense fazer mais que 10 pontos. E se não conseguirem fazer mais que 10 pontos nestes 8 jogos, eu não estou a ver que 30 pontos, 31 cheguem para estar acima do 16º. A nível do que concerne à parte de baixo da tabela classificativa, está muito melhor. Ou seja, as equipas mais fracas, com todo o respeito, são melhores que as do ano passado. Sem dúvida. Se for por aí. Sem dúvida, mas Mister, concorda que o Porto tem 22 pontos. O Porto, se fizer 10 pontos, nestes 24 pontos que faltam disputar, faz 32. Daqui a 2 semanas ao Porto B Passos Ferreira. Exato. Aí pode, haver aqui alguma alteração. Mas eu, sinceramente, custa-me. Eu fui sempre um defensor aqui que não me acreditava que o Porto B andasse aqui. Será no dia 6 de Abril. Pensava que o Porto B seria. Mudança, andava noutras andanças, mas o que é certo é que nós estamos a 8 jornadas do fim. Nós já estamos no último terço do campeonato e estas equipas. Isto é um bocadinho como. Vamos falar a seguir. O Anadia São Joanense e o São Joanense Vila Verdense. Eles não saem dali. Nós andamos aqui há meses, mas eles não saem dali. O que é certo é que o Mafra, Oliveirense e Porto B não saem dali. E o Fosso nunca diminui abaixo de 4, 5 pontos. Portanto, parece-me. À data 2, difícil estas 3 equipas, alguma delas sair daqui. Sem querer interromper. Não. Fazer um paralelismo com as eleições. Há sempre umas urnas que são as urnas satélite, não é? Daquilo que é a tendência. Arrisco-me a dizer aqui, hoje, que o Feirense vai ser o barómetro para a subida e para a descida da divisão. Pelo calendário que tem. Sem dúvida. Acredito que sim. É só analisarem o calendário que fala. Do Feirense. O Feirense vai ser. Acredito. O Feirense. O próximo jogo já diz isso, Mister. Temos um Feirense Alberca. Se me permites, nós daqui por um bocadinho vamos ter as previsões ali do Presidente Rodrigo, que ele está ali há meia hora a fazer contas. Ele disse que ia trazer as contas. Eu estou a encher chouriço que ele disse que ia fazer as contas. Mas era isto que ele fazia quando. Mas da frente, quem perder pontos com o Feirense, não distraia.
A seguir quero que faça Paulo Lourosa. É o que ele está a fazer, Eu Paulo acho que é Rosa. o que ele deve estar a fazer. Mas, para concluir... Mas deixa-me só dar nota aqui para completar um pouco. O Feirense recebe o Alverca, vai a Tondela, recebe o Leiria, vai a Penafiel, recebe o Porto B, Pois é, Chico. vai ao Marítimo, recebe o Mafra e vai a Leixões. Exato. O Feirense tem, nestes 8 jogos, a primeiros 4 é com os de lá de cima e os últimos 4 é com os de lá de baixo. Portanto, é curioso. Por isso é que o Presidente, no programa anterior, do ano passado, da semana passada, falou que nós falámos aqui das vitórias. Ele disse, se o Feirense, nestes próximos 4 jogos, ganhar 3... o Feirense vai subir. Ou seja, porquê? Porque, teoricamente, os jogos mais Mas se olharmos difíceis... para a tua lógica, se perder os 8 jogos, mantém-se, porque tem 39 pontos. Não, o Feirense não desce nunca mais. O Feirense está completamente... A manutenção está mais que garantida. Portanto, o Feirense não tem qualquer hipótese de descer. Pode perder os jogos todos. O Feirense perder os 8 jogos não desce. É a minha convicção. Sim, e acabou. Agora... vamos ver o que é que isto vai dar em termos de subida, em termos de descida. Está um campeonato engraçado, mas eu honestamente, eu olho para os 3 primeiros e para os 3 últimos e à data 2 arrisco-me a dizer, não sei quem é que fica em primeiro, segundo ou terceiro, ou quem é que fica em 16º, arrisco-me a dizer que os 3 que estão nos últimos lugares e os 3 que estão em primeiro, é os que lá vão ficar Vitor. no fim. Vamos ver se Analisar a segunda liga. eles agora que joguem e que me desmintam. Boa noite a todos, aos meus colegas de painel, Tio Filipe, aos nossos ouvintes. Efetivamente, depois daquilo que todos os meus colegas disseram, pouco há a acrescentar. Mas 2 tópicos. Às vezes falamos que esta divisão está nivelada por baixo. Naturalmente, vejo alguns jogos deste campeonato e sinto um futebol muito amarrado. Em termos de qualidade de jogo, / espetáculo, o tipo de jogo da Liga 3 é melhor do que o tipo de jogo da Liga 2. Porque é um futebol mais aberto na Liga 3, se calhar é um futebol menos comprometido, e está tudo muito amarrado ao ponto da tabela classificativa demonstrar claramente isso. Está tudo muito amarrado. Nós vemos as equipas a jogar e o primeiro grande objetivo, de forma muito clara, 80% da decisão das equipas é não perder o jogo. Se tivéssemos que fazer aqui uma percentagem de interesse da equipa, eu não quero perder o jogo, porque no mínimo não me vou afastar muito daqueles que são os meus candidatos. Agora, eu não tenho a certeza que os primeiros 3 estejam definidos. Não tenho a certeza. De alguma forma gostava que assim fosse, mas tenho... Se nós dizemos que o Tondela, o Chaves e o Vizela estão garantidos, e entre os Chaves e o Vizela separam 4 pontos para o Tondela, porque não dizemos que o Penafiel, o Alberca, o Torriense e o Leiria e o Benfica B não podem chegar lá acima? É um lote de 6, 7 para 3. Porque eu acho que os 3 que lá 6, estão... 7 Os 3 que estão em primeiro jogam são melhor. 24 pontos em disputa. Sem dúvida. São 24 pontos. Portanto, eu não fecho o leque a 3, 4, 5 equipas. Porque nós temos agora temos uma paragem no campeonato. Como é que as equipas vão arrancar esta última fase? Sim. Como é que vão arrancar? E portanto, acho que temos aqui ainda muito futebol para discutir, para ver, para vibrar, mas pessoalmente não me custa tanto o Porto A está a fazer o seu caminho, como alguém dizia que é atrasado, está a fazer o seu caminho. Não gostei, eu sou o presidente de Porque não, eu estou espantado aqui com estes Espera aí, jogos mas de números. tem calma porque ele vai explicar daqui a pouco. Ele vai explicar daqui a pouco. Isto hoje o programa é para o Feirense, portanto vamos hoje dar um bocadinho de tempo para o Feirense. Aqui também, permite-me só dar esta nota, é verdade que nos últimos programas É verdade, temos tido algum déficit Não, de é tempo verdade, na segunda liga, portanto É fica aqui... perfeitamente justo. É justíssima aqui E o este Rodrigo tempo também anda há algumas investido, semanas não é a um, dizer não é um tempo precisa gasto, é um tempo investido. de exercitar contas. a mente dele em números, que ele anda um bocadinho distraído. E, portanto, bem aqui ao programa fazer Não estás a falar de cálculos. Sporting, pois não? Pronto. De qualquer modo, nota-se aqui um grande equilíbrio de várias equipas
das desilusões e das ilusões não vou falar porque já falámos aqui também, meus colegas falaram muito bem, mas nós temos aqui perspectivas e investimentos muito grandes. Muito grandes. Esta segunda liga está recheada de investimento e depois o meu lamento é a qualidade de jogo, a nota artística, como dizia o JJ, vê-se pouco. Parece que existe um colete de forças dos jogadores e das equipas que dificilmente temos um jogo com 2 golos de diferença. E vai ser pior daqui até ao fim, porque vai ser jogos muito O estratégicos. ponto vai ser muito caro. O ponto vai ser muito caro. O calendário, por exemplo, dos Chaves é muito difícil. O calendário dos Chaves é muito difícil. Portanto, eu não daria... e este Feirense, que vai jogar agora com os clubes que estão lá em cima, é como diz o Missa Xaló. Descomprometido, porque tem garantida a manutenção, O que vier a mais é bem. pode fazer moça. Pode fazer moça para um lado e para o outro. Eu acho que há aqui muito futebol a ser jogado. Obviamente que adoro futebol de Vizela. Obviamente que não nego que adoraria que o Chaves pudesse subir de divisão. O próprio Feirense pudesse subir de divisão. E não acho, sinceramente, que esteja completamente arredado deste campeonato, porque se há um bocadinho disse que o Leiria e o Benfica B ainda podem aspirar a chegar lá, o Benfica B, quanto muito, pode aspirar só a ir à Primeira Liga. A não ser que estejas a dizer que o Benfica vai descer divisão na Primeira Liga. Porquê? O Benfica B não pode subir. Certo, não, fala em termos de tabela. De ordem de tabela. Ok. Obviamente que Pensei que era algum desafio aqui. Não, mas em ordem de tabela, o Benfica está ali. Portanto, obviamente, depois da tabela classificativa geral, mesmo que fique em primeiro, segundo, terceiro, não tem importância para aquilo que é subida. A jornada pode ser terrível. O Porto Benfica Benfica. Porto. O Benfica Se o Porto Porto. precisar de Portanto, jogo. duas notas principais deste campeonato: o equilíbrio e a falta de espetáculo. E eu achava, e eu gostava, e acho que todos os adeptos gostariam, de ver mais espetáculo. Porque existem artistas da bola para termos jogos muito mais vibrantes, jogos muito mais intensos, um futebol muito mais apaixonado e apaixonante do que aquilo que nós vemos na segunda Liga. E, portanto, não sei se por pressão dos números de investimento, não sei se por pressão da própria massa adepta, não sei, portanto, mas que efetivamente estas duas notas para mim são muito evidentes, é este equilíbrio, e em 24 pontos há aqui muita gente que pode subir e que pode descer na atual tabela classificativa, e depois a qualidade de jogo ou o espetáculo do futebol é curto para aquilo que é o investimento. Marco Teixeira, também para terminarmos aqui esta análise da segunda Antes de liga. mais, boa noite a todos. Eu não vou falar em 2 tópicos, só vou falar num, porque senão, se demorar tanto, estamos tramados. E então é o único tópico que eu vou dar, portanto, estou com uma curiosidade incrível de saber os números ali do Presidente e daquilo que ele vai dizer sobre o que está a escrever. Mas tens que dar 2 tópicos, senão não dá tempo de ele acabar os números dele. É só um. Faltam ali 3 tabelas. E na mesma ordem... Encheu mais um bocadinho de chouriço para dar tempo do Rodrigo depois poder explanar a sua ideia. E na mesma ordem. Já terminou, já está. Na mesma Está ordem. nas notas finais. Na mesma ordem, queria falar, portanto, e saudar o Feirense, que este ano, de facto, fez um campeonato, portanto, tranquilizou, portanto, a sua massa adepta muito antes do que aquilo que aconteceu ano passado. E a Dolorosa também. É? E a Dolorosa também. A Dolorosa não. A Dolorosa ainda temos muito que sofrer. Mas pelo menos já não apanha o Feirense, se for Sim, ficar no terceiro lugar. claramente, mas de qualquer das maneiras, portanto, estou com muita curiosidade e vou deixar a palavra para o Presidente Antes já de irmos agora. antes de irmos a essa análise, dizer apenas que na próxima jornada teremos então, já este fim de semana, o regresso do campeonato, com os jogos Oliveirense Tondela, Penafiel Marítimo, Vizela Portimonense, Leixões Leiria, Torriense Porto B, Passos Ferreira Chaves, Feirense Alverca, Benfica B, Académico Viseu e Marfa Felgueiras. Rodrigo, não nos chama uma palavra rápida para esta antevisão desta próxima jornada? Com quem é que joga o Feirense? O Feirense recebe o Alverca. O Feirense recebe o Alverca, tem todas as condições de vencer, e o Feirense está
como o Alverca e todos os que estão acima do Feirense, estão naquela fase de que, vencendo, acalenta o sonho. O primeiro jogo que se perder, dos sextos para baixo, onde está o Alverca, passa a ser extremamente difícil. O objetivo de... Tem quinto, Alverca. Exato, é o objetivo de subir. Qualquer destas equipas o Penafiel ainda está lá a um ponto. Do Torriense para baixo. Do Torriense para baixo. Rodrigo, Tá. se o Feirense ganha o Alberto... É o que estou a dizer, Fica um ponto. o Feirense fica a um ponto do Alverca. Sim, mas os outros vão É perder preciso pontos. que os outros que vão à frente... Então eu quero dizer assim, Mas o Feirense perde com o Alverca, acabou definitivamente qualquer aspiração a. O Feirense ganha o Alverca, vai continuando Continua. a sonhar. E Matematicamente. o Alverca é igual, o Alverca perde, vai ficar complicado. O Alverca ganha, está ali na corrida para uma hipotética Se subida. empatarem, deixam os dois de sonhar. O Feirense mais o Feirense com o Alverca, Xavier. o Alverca está à frente. não. Xavier, Quando é? Que dia é? o Sábado? jogo será no dia 30 de março, Domingo. É no domingo. domingo, É às domingo. 18 horas. Às 18 horas, domingo. Uma boa hora. Porque vem aí sol. Finalmente vamos ter uns dias de sol e em que também as pessoas andam mais animadas e saem mais de casa e podem aparecer muitos adeptos no Marcolino. Era importante para o Feirense, que o Feirense também tivesse muito apoio. Acredito sinceramente que o Feirense possa ganhar o Alverca. Vou acreditar que sim. O que eu vi da primeira volta, o Feirense tem equipa para o Alverca. Agora, é um facto que o Alverca nesta segunda volta tem demonstrado outra capacidade, outra qualidade que não demonstrou, pelo menos nesse jogo contra o Feirense em casa. Sinceramente achei que o Feirense podia, que é um dos empates que eu ando aqui a dizer há muitas semanas, que o Feirense podia ter ganho ali 2 pontos. Agora, acredito que se o Feirense ganhar, como diz o Presidente e bem, o sonho continua. O Feirense não ganhando o Alverca, vai ser o que o Mr. Shalom disse. Vai andar ali no barómetro a Mas medir isso- quem é que ganha, quem é que perde. Mas em relação à projeção... Na próxima jornada, e aqui claramente para o Feirense de Alverca. Isto, agora, cada jornada, a lógica, Um X2. a lógica acaba por ser uma batata. Porque é muito difícil, isto é muito difícil. As motivações que vão norteando uma equipa e outra com aquilo que é os tais fatores de pressão como as equipas possam ter e possam deixar de ter. Tudo aquilo que vai depreender também daquilo que é a projeção dos grupos de trabalho. Por exemplo, alguns grupos de trabalho podem não ter nada em termos de objetivos para lutar para esta época, mas, por exemplo, já estarem a trabalhar e os grupos de trabalho já perceberem que estão a trabalhar para o ano que vem e que é o mesmo técnico ou que não é o mesmo técnico. Isto tudo vai dar alguns dissabores, porque a última imagem é aquela que fica, isso também acaba por se refletir. Agora, isto há aqui, quando nós colocamos muitas dúvidas em relação mesmo à distância pontual que se apresenta na tabela classificativa em relação a alguns dos clubes, é precisamente porque todos eles já tiveram crash, todos eles já tiveram problemas todos eles já passaram pelo céu e todos eles já andaram pelo purgatório e pelo inferno. Na semana pascal isto até acaba por ter alguma razão de ser. A verdade é que há aqui sempre umas contingências. Podemos aqui tentar acertar no Euromilhões, mas não é muito fácil. Vejo, honestamente, é que para aquele lote de 6 equipas, e isso concordo, as 6 equipas estão na frente. Qualquer delas que tenha um percalço qualquer é uma mofada muito grande para os outros. Américo Teixeira. Não, eu Só acho quero os números. Não, acho que. Vocês foi hoje vão tudo dito. perceber como é que o Feirense tem algumas subidas. Se fosse tão fácil jogar no campo como fazer Não os era riscos muito diferente, no, pois com não. riscos no papel. Não era muito diferente, Não, isto era não, um não. trabalho diário. As coisas não são assim. Não, mas o Rodrigo também já disse, fazia isto todas as semanas, apagava e fazia outra vez. Claro, tem que Mas ser. se calhar apagava poucas. A matemática Lá vamos, não vamos a coisa antecipar mais simples tópicos, do não é? mundo e ela é infalível, não há volta nenhuma. Quem perder mais do que o adversário fica atrás, isso é de certeza. Mas você tem que começar a estudar, a fazer o estudo da lógica. O estudo da lógica. Feirense Alverca. O melhor estudo da lógica é ganhar mais vezes.
a equipa que ganha. Ainda há bocado disseram que aqui havia estava a faltar, portanto... Da franqueza Junense. Não, a regularidade. Sim. Depende da regularidade. Se for a regularidade em derrotas ou em vitórias. Para fazer este trabalho. É Eu evidente não sei qual é o seu trabalho, eu não posso falar do seu trabalho. No Feirense, eu conhecia de cor e salteado os adversários. Neste caso aqui não sei. Eu não sei, agora já sei um bocadinho. Eu disse no início, antes de começar esta fase, de que ao fim de 2, 3 jornadas nós tínhamos uma ideia mais ou menos das coisas. O Mister ajudou-nos aqui um bocado em relação às equipas do Sul, mas à 6ª jornada, e hoje aquilo que eu pensava que sabia à 2ª, 3ª, sei agora. Já sei quem é que tem valor, quem é que vai ganhar aonde e perder aonde. Mas e tal. precisa muito mais... Tenho Feirense Alberca. 70-30. Feirense Alberca. Senão vou passar a palavra ao Vítor. Não, pode Feirense ser. Alberca, Por mim, Feirense não, Alberca. Feirense Alberca, portanto, é um jogo importante para os dois, porque estão, de facto, ainda com algumas esperança, como é evidente. E acho que Se o eu Feirense... estivesse a fazer essas contas para o Feirense, era 3 para o Feirense, 0 para o Alberca, em termos de pontos. Mas isso era a lógica ou o coração? Mas qual é a lógica? O Alberca, o Feirense... E qual é a lógica para você pôr eu 3 explico, pontos? Eu explico. Isso é que eu O gostava de Feirense saber. é um clube, em termos de imagem, muito superior ao Alberca. O Alberca tem feito um bom campeonato, mas o Feirense também. Nós perdermos em Alberca porque fizemos um mau jogo e não tivemos a sorte do jogo. E acho que o Feirense, da forma como está neste momento, vai ganhar o Alberca. E eu teria que pôr, nas minhas contas, 3 pontos para o Feirense, 0 para o Alberca. Mas baseado nesses pressupostos de que acabou de frisar. De conhecer o Alberca, de conhecer o Feirense, no momento atual... Tudo isso, o Feirense tem vantagens, é mais positivo para o lado do Feirense. Você não viu a galinha que foi picar quem é que ia ser campeão? Eu não lhe mandei isso. Olha, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Você joga no Totobola? Jogo. E quantas vezes fez 13? Muitas vezes. Não me diga. Não, fiz. Muitas vezes fiz 13. Não é lógica. Vítor, Feirense Alberca, vocês estão a estragar os tempos hoje. Olha, eu, só 10 segundos, acho que é um jogo muito importante, concordo com o que os meus colegas dizem. Qualquer uma delas que queira continuar a aspirar, manter-se na luta, tem que ganhar o jogo. Vamos então agora à fase do apuramento de campeão. Com Agora sim vamos às contas. classificação, o Lusitano de Rosa é líder com 13 pontos, segundo Sporting B e Belenenses com 9, quarto Varzim com 8, quinto Amarante e Faf com 7, sétimo Atlético e 1º Dezembro com 6. Dizer apenas que nesta fase de subida, os 2 primeiros classificados sobem automaticamente à segunda Liga, o terceiro classificado irá fazer então esse play-off de subida com o antepenúltimo da segunda Liga. Já vamos às contas do Rodrigo, eu quero aqui o balanço do Américo Teixeira. Não, o balanço é simples, é que se nós ganharmos ao Belenenses, damos um passo, não é definitivo como é evidente, mas damos um passo de gigante, de facto, para ficarmos nos primeiros 2 lugares. Mas não chega para nada. Mas se perdermos é pior. Não, mas se ganhar não chega para nada. Claro que não, é Tem que evidente. depois seguir as minhas contas. Não sei, mas o Lourosa não vem no Totobola, tem que fazer as contas no outro lado. Com toda a franqueza, acho de que o Lusitano de Lourosa tem condições para poder, portanto, este ano aspirar com tranquilidade, mas com uma força tranquila, espero eu que seja de facto uma força tranquila, para atacar, portanto, enfim, a subida em definitivo à segunda Liga e estar nas ligas profissionais. Espero bem que isso aconteça, mas de qualquer das maneiras nada está garantido e nós temos, mesmo que a gente ganhe, não está garantido. E se perdermos também não é, portanto, empecilho para que nós continuemos, portanto, com esta força tranquila de que o Lusitano de Lourosa tem demonstrado ao longo de todo este campeonato e continuar, mesmo apesar de termos parado 8 dias ou 15 dias, eu espero bem de que tenham sido para retemperar forças e melhorar a força tranquila. Esta paragem foi complicada. Foi complicada, de facto, e por isso é que eu falo nisso, porque acho de que aprende-se com os erros, não é? Quer dizer, normalmente, portanto, as pessoas, portanto, que têm alguma inteligência aprendem com os erros, só não aprende com os erros quem de facto não for inteligente. Vítor? Olha, eu acho que é um jogo muito difícil para o Lourosa.
É um jogo muito difícil e importante. A ideia é falarmos da classificação. Quem é que tu achas que... Da classificação atualmente. Um balanço, como fizemos com a segunda. Obviamente que o Lourosa é a equipa neste momento mais forte, leva 4 pontos de avanço sobre o segundo classificado. É uma equipa super regular, com alguma nota artística, com algum coração a pular até ao final do jogo, porque são algumas vitórias ganhas nos últimos minutos. Portanto, é uma equipa que está a respirar saúde em termos de emoções, de emotivos, porque saúde até ao fim é porque estão comprometidos, é porque querem muito ganhar. Também tem a estrelinha da sorte do seu lado, que é preciso também neste tipo de situações. Portanto, se olharmos para a tabela, aquilo que nós conseguimos ver é um Lourosa a caminhar para uma tentativa de finalmente, ao fim de, creio que 5 ou 6 anos, 4 anos, tentar subir à Liga 2, porque em 2021 estavam no CP, Américo. Sim, mas Era 2021, estiveram não é? na terceira liga, depois baixaram, tornaram a subir para Pronto, outro mas ano. foi em 2021 estavam no CP. Exatamente. Pronto. Portanto, há 3 anos que estão a tentar subir à segunda liga. Agora, há uma coisa que é clara. Se o Lourosa ganha no próximo jogo, pode dar uma sapatada, neste caso ao terceiro classificado, dá uma sapatada, fica logo com 7 pontos de avanço. E pode também ao Sporting B, dependendo do resultado, Bem amarante. o Lourosa pode, este próximo fim de semana, na conjugação de resultados, ficar com uma folga muito grande. E mesmo que perca, continua em primeiro lugar. E a nível anímico, a nível de preparação de jogo... Permite-me só dar a nota então dos próximas jornadas. Será o início da segunda volta. Não, é a última da primeira. Peço desculpa, a última da primeira volta. Teremos Lourosa Belenenses, FAF Varzim, 1 de Dezembro Atlético e o Amarante Sporting B. E portanto, o Lourosa manterá o seu primeiro lugar garantidamente, joga em casa, joga um adversário direto Sábado às 4:45. E aquilo que eu digo, por exemplo, para os Chaves, se os Chaves têm um campeonato muito difícil, tem que ganhar aos melhores para subir. Se os Chaves quer subir, tem que ganhar aos melhores. Se o Lourosa quer subir, tem que ganhar aos melhores, sobretudo em casa. Xavier? Eu vou deixar o Rodrigo para o final, que é para ficar as pessoas com as contas em stand-by. Já quer roubar as contas do Mas- Rodrigo. Eu emprestei a minha folha ao Rodrigo. Olha, e as minhas contas são simples a nível de Lourosa. Nós estamos a falar da equipa que tem o melhor ataque e a par do Sporting B, a melhor defesa. A equipa que mais vitórias tem. É uma equipa que, obviamente, se acontecer, não sei se há aqui madeira, se aconteceu ano passado, claro que nós estamos aqui a perspectivar um grande Lourosa, e pode acontecer, como diz o Mister foi conciso nessa parte da paragem, perde-se foco, mas eu sinceramente, o que eu vejo este ano no Lourosa é que o Lourosa este ano é uma equipa, é um coletivo. E o ano passado tinha um excelente conjunto de individualidades. E eu acho que sinceramente o Lourosa está muito... Este último jogo com o Atlético, e eu percebi de facto que o Lourosa está numa dinâmica muito forte. E apesar do Sr. Teixeira não gostar, aproveite bem o Lourosa FAF, porque os 8 jogos que faltam de Lourosa, 7 vão ser ao sábado. Isto é inacreditável. O Sr. Teixeira tem andado aqui o ano todo. O Lourosa FAF é o único que vai ser ao domingo. O Lourosa FAF, quando for, vai ser o único que vai ser um domingo. Todos os jogos de Lourosa até ao fim vão ser ao sábado. E alguém deve ouvir este programa. Não gosto Tem do atenção Sr. que se for a 18 de maio corre o risco de ser passado por causa das eleições. A última jornada é 17 de maio, porque vai haver eleições e pelo que está Não, no pode haver, calendário da pode Liga haver, 3 pode haver já candidato. está definido, só não está os horários, porque, ora bem, pode já haver um jogo que não interessa para o Totobola e joga-se de manhã ou joga-se ao final do dia. Agora, a última jornada, por norma, são todos à mesma hora. E está definido... Todos que disputam o mesmo lugar. Sim, mas lá está, como são poucas equipas, poderá haver, na conjuntura de jogos, poderá haver poucos jogos que já não interessem. Ou seja, os 4 jogos podem ser importantes para as decisões finais. E serão todos à mesma hora. E está aprazado ser sábado 17 de maio.
já muito antes das eleições, saber que era no domingo 18. Portanto, provavelmente, sabendo que a final da Primeira Liga ou o final da Segunda Liga também será neste fim de semana e pode ser ao domingo, se calhar a Federação, por uma questão de haver mais adeptos nos estádios, não sei qual foi o critério, já antecipou para o dia 17 de maio a última jornada. Portanto, mas isso é um pormenor, foi só para... O campeonato da Primeira Liga é no dia 18 de maio. Provavelmente já não será, mas está aprazado para isso. Quando se fez os calendários, não se contava que ia haver estas eleições. Ainda há pouco tempo houve antecipadas, umas eleições, houve um Porto Benfica no dia de eleições, não me recordo quais é que foram, se foram Exatamente. os legislativos. Mas este ou ano não europeus. pode ser, porque é a última jornada, tem que jogar todos já. Vai ter que jogar tudo à mesma hora. Eu não sei como é que eles vão fazer Tudo que isto. estiver em disputa. Tudo que tiver em disputa, por exemplo. Porque pode haver, lá está, pode haver uns joguitos que não interessam. Sim, mas- para o primeiro lugar já não precisa de ser. Eu também espero que bem que em Belém Nem também vai já ser não, à já não, mesma hora para o Lourosa, o Lourosa nem precisa. nem para o primeiro da Exatamente. Primeira Liga. Mas vocês Eu vão ter que ir também lá espero. passar o fim de semana. Não, Você vai ser campeão ele já no disse, sábado ele já disse. e no domingo Tu vai ser não o... faltas aos treinos, depois estás. Exato. Não, aqui eu vou-te pôr a par, eles vão juntos Não, para eu Lisboa. vi, eles fizeram aqui o Eles vão, cumprimento. mas deixa-me pôr a par os nossos ouvintes. Eu também Tu- devo lá andar nesse Deixa-me dia, pôr a par os portanto, nossos... Tenho todo o gosto em convidá-los. Ao Xavier, para tomar um café comigo. deixa-me por favor pôr os nossos ouvintes a par, Ah. que é importante eles estarem informados. Eles vão os dois para Lisboa, mas vêm depois pagar aqui o almoço. Ok. Portanto, isso não interessa. E eu também Isso são devo dois andar- almoços, são dois almoços. Eu estou a contar andar dois por lá almoços. por Lisboa nesse fim de semana e tenho todo o gosto até de pagar um cafezinho aos meus amigos. Mas Um Se pastelinho. ele andar, já não ando eu. então porquê? Então eu vou-vos dizer que no fim de semana anterior vou lá andar e vou preparar o vosso caminho para vocês não se esbarrarem, está bem? Vamos Pronto, a mas Já agora Sara. todos para Lisboa no mês de maio. É isso. Parámos em Fátima. Não, amanhã não, ainda para lá. Xavier, para terminar, por favor. Portanto, sinceramente acho que o Lourosa, nestes dois próximos jogos, eu não coloco só o Belenenses, coloco porque é Belenenses e Sporting, é os que neste momento estão em segundo e terceiro. Acho que estes dois jogos em casa vão definir praticamente vão definir Se o Lourosa ganhar. se o Lourosa ganhar, que o Lourosa estará na segunda liga na próxima época. Caso o Lourosa não vença algum destes jogos, também acho que se vencer um e não perder o outro, também não vai ser. Continua a Deixa eu ver, fazer. também vamos lá ver. Depende do cronograma que Sim, Já lá vamos. Mas Francisco eu- Só, eu- Francisco Só. Mas já estou a antecipar. Xavier, Só para concluir. Mas o Rodrigo tem ali o esquema matemático já feito. Só para concluir, estas duas próximas jornadas também vão ser importantes para nós percebermos que Barzinho, que Faf, o que é que as outras equipas eventualmente podem fazer de cócegas a estes que já estão ali na frente. E que moça é que pode dar ao Sporting a saída do João Pereira. Porque não deixa de ser o seu treinador. É a saída de um treinador a meio de uma época. Bem, não, Acredito, enfim. sim, acredito, mas estamos a meio desta fase final. Acredito que os jogadores já estavam identificados com o João Pereira. Pá, nunca é a saída de um treinador por maus resultados, é a saída de um treinador porque ambiciona outras coisas na sua carreira e é perfeitamente legítimo que isso aconteça. Não sei se já foi anunciado quem é o treinador do Sporting B, não sei se já é alguma, mas provavelmente o Sporting deverá encontrar na estrutura alguém que possa dar continuidade ao trabalho. E portanto, este Amarante Sporting dá-me aqui. Diria talvez o Pedro Coelho, que era Sim. quem estava antes. Penso que é o Pedro Coelho. Porque na altura que o João Pereira assume a equipa A, o Pedro Coelho é que vai. assume a equipa B, depois o João Pereira volta à equipa B, pode ser que seja o Pedro Coelho. Este Amarante Sporting tem curiosidade em perceber qual é a resposta, sinceramente, dos miúdos do Sporting B, até porque o Sporting B também tem recuperado alguns lesionados e já não tem tanta necessidade de recorrer à equipa B para fazer a convocatória. Portanto, acredito que o Sporting B possa, neste fim de semana, também dizer ao que vai. Mas sinceramente acho que o Lourosa é a equipa mais forte, os números assim o dizem, e tem tudo para chegar à segunda liga. Francisco Só. Em termos de balanço, a primeira coisa que me oferece dizer sobre o Lusitano de Lourosa é claramente um excelente campeonato que está a fazer nesta altura. Uma equipa que se consolidou, uma equipa que até começou mal a prova, mas que teve na sua performance e na sua maneira de jogar um grande alicerce para encarar os desafios subsequentes e estar praticamente num pleno com boa prestação e com vitórias. Portanto, nesse aspecto... Desculpe interromper, mas só para recordar que o Lourosa já termina em primeiro lugar no campeonato regular, portanto já terminou no primeiro lugar, com uma diferença de golos marcados de mais 13 do que aquilo que efetivamente sofreu, e continua em primeiro lugar na fase de apuramento para campeão. Mas digamos que a parte final da fase regular
Foi a alavanca. para Ninguém, isto. ninguém tira o mérito, mas também foi com um tal sofrimento que o Martínez não quer que ninguém tenha, não é, no futebol, mas não era preciso sofrer tanto, não é? Porque foram golos marcados aos 99 minutos, houve 2 jogos que foram ganhos precisamente nesse sentido. Aqui não, aqui tem havido muito mais, uma forma mais consistente para jogar. Em relação àquilo que que na verdade, e estavam aqui a falar, e é verdade, a questão de ter 2 jogos seguidos em casa, Belenenses e Sporting, curiosamente, nesta altura, os atuais, segundo e terceiro classificado, era uma alavanca muito grande. Mas não podemos esquecer que quem vai atrás também é menos um ponto, não sabe quais são os resultados. Claro. Portanto, nós, se pusermos, quando estamos aqui a falar, temos muitas condicionantes a colocar e muitas adversativas também ainda a acrescentar. É o se e o mas. Se o Lourosa ganhar ao Belenenses, o Belenenses já vai vir para trás, porque alguém vai ganhar pontos. Não é? Ou Isto pode agora, ganhar pontos. O que importa, Tem razão nisso. se fizermos pelo prisma do Lourosa, o que importa é o Lourosa fazer o seu. Exatamente. E, se não, e mesmo que não é aqui, obviamente, não é uma questão de pragmatismo, nem questão de jogar para o empate, mas efetivamente o Lourosa poderá eventualmente daqui a 2 jornadas é começar a poder conjugar vários resultados possíveis no seu próprio jogo. Claro. Para de risco, e isso é um... Agora, eu continuo a dizer que isto está muito embrulhado, e com exceção para mim, do Sporting B, apesar de estar em terceiro lugar, não me parece que uma equipa que tenha mudanças técnicas sistemáticas e miúdos vão ter dificuldades, pese embora o facto de agora estar muito mais aligeirado aquilo que é a carga de treinos e carga competitiva de alguns dos miúdos, não me parece que tenha argumentos para chegar até ao final. Posso me enganar, mas não parece. Agora, depois cá para baixo, isto tudo pode acontecer. As próximas 3 jornadas vão necessariamente decidir alguma coisa. Portanto, um varzinho que está ali também à bica, mas deixa-me também dizer algo que também não me canso de o fazer. O FAF é, na verdade, é uma decepção nesta altura. Não está arredado, evidentemente, mas em relação àquilo que é o dinheiro gasto, está a 30%. Vamos então ao momento que toda a gente espera, que são as contas do Rodrigo. Dizer só que os próximos jogos até final do campeonato do Lourosa será a recepção ao Belenenses, que será já a próxima jornada, depois recebe o Sporting B, desloca-se ao Varzim, recebe o FAF, desloca-se a Amarante, recebe o 1º de dezembro, recebe o Atlético e termina em Belém, frente ao Belenenses. Rodrigo Nunes. Muito bem. Então é assim, eu para chegar a estes números, como tu dizes, eu segui determinados pressupostos. E todos os clubes têm um pressuposto pelo menos. Começando pelo Lourosa, eu para chegar aqui, o Lourosa, considerei que o Lourosa vai ganhar os próximos 2 jogos. Eu já o disse aqui, hoje estive com o presidente, disse-lhe a ele que se o Lourosa ganhar os próximos 2 jogos, está com um pé e meio na segunda liga. Portanto, estes resultados e a classificação final têm como primeiro pressuposto que o Lourosa ganhe os próximos 2 jogos. Depois, em relação ao Belenenses, considerar que o Belenenses continua a ser o Belenenses, uma equipa de referência, aquilo que eu às vezes digo do Feirense, que só o nome dá para ficar a meio da tabela. Portanto, o Belenenses tem uma palavra a dizer ainda no campeonato, e acredito que vai continuar a fazer um bom campeonato até ao fim. O Sporting, faço minhas as palavras do Mr. Chaló, acho que o Sporting não tem condições para lutar até ao fim pela subida de divisão, e por isso não vai fazer, na minha opinião, os pontos suficientes, e se não os fizer, quer dizer que outros vão fazê-los por ele. O 1º de dezembro, acho que é a pior equipa do campeonato, e não vai ganhar muitos jogos também. Eu até nas minhas contas acho que ele não vai ganhar nenhuma vez, nas minhas contas. O Amarante, vou pelo conselho do Xavier, que também acha que o Amarante, e eu também, fez muito até aqui, e a partir de agora irá fazer, dentro das suas possibilidades,
o que estiver ao seu Eu não o queria interromper, mas vou ter que ver só para você falar do Sporting de uma coisa que eu desconhecia e fui ver agora, porque quando falámos aqui do Braga B, eu falei que o campeonato de Júniores podia condicionar a equipa B. Eu não sabia, honestamente não sabia. O Sporting este ano não está na fase final do campeonato de Júniores, eu desconhecia. Está na manutenção. E isso pode ajudar que os melhores sub-19 do Sporting possam aligerado o calendário. Possam ajudar a equipa B. E eu não sei se o Presidente sabia disto para não acreditar no Sporting B. Continuando as observações e as condicionantes, considerando que o Varzim e o FAF, apesar do FAF não estar a fazer o campeonato que todos esperávamos, acho que vão ter uma palavra a dizer. E o Atlético também quer acreditar naquilo que o Mister dizia no princípio desta fase, de que o Atlético podia ser uma das melhores equipas, portanto vai fazer um campeonato melhor do que o que tem feito até aqui. Concluindo ou resumindo, os resultados depois desta lógica dos números, o primeiro classificado vai ser o Lourosa, com 25 pontos. O segundo classificado com os mesmos pontos, e isto não foi feito de propósito, e foi o que deu. O segundo classificado com os mesmos pontos é o FAF, portanto 2 equipas de amarelo e preto nos 2 primeiros lugares. O terceiro classificado com os mesmos pontos do quarto é o Belenenses e o Atlético. O quinto classificado é o Varzim. Com quantos pontos? O Belenenses com 21. Ok. O Lourosa 25, FAF 25, Belenenses 21, Atlético 21, Varzim 19, Sporting 16, Amarante 14 e o 1º de dezembro 7. Nestes resultados, ou nesta classificação e nestes pontos, ainda pus o Lourosa, ganhando estes 2 jogos, eventualmente a perderem no Varzim, já o perdeu na primeira fase. Depois tenho o Lourosa, porque acho que o FAF, e como o Mister disse, é uma boa equipa, tem uma grande equipa. Estou a pôr ainda a hipótese do Lourosa empatar em casa com o FAF. O Lourosa ir empatar a Amarante. O Lourosa ganhar ao 1º de dezembro em casa e ir jogar com o Lourosa, o Atlético em casa, também empatar. Se eu disse que o Atlético ainda acreditava que e depois perder no Belenenses. O Lourosa perder no Belenenses. Isto quer dizer que o Lourosa acabaria daqui a 2 jornadas com 19 pontos e terminaria com 25. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 jogos o Lourosa só fazia 6 pontos e mesmo assim subia a divisão. Mais ainda, o Lourosa ainda podia perder 3, que era o primeiro na mesma. Ou subia na mesma. Portanto, o Lourosa se fizer 22 pontos em vez de 25, nas minhas contas, o terceiro se tem 21, o Lourosa ficando em primeiro com 25 ou em segundo com 23 ou 22, é exatamente a mesma coisa para os interesses, para os interesses do Lourosa. São resultados que eu aqui tenho, que se calhar qualquer um de nós os tínhamos, portanto, considerando que o Lourosa ganha estes 2 jogos, portanto, ganha o Belenenses e ganha o Sport, o FAF ganha o Varzim, o Atlético empata com o Belenenses, porque o Belenenses, aí está aquilo que eu disse sobre o Belenenses. O 1º de dezembro perde com o Atlético e perde com o FAF, o Amarante empata com o Sporting e empata com o Varzim. Portanto, estas próximas 2 jornadas, acho que toda a gente subscrevia estes resultados. O FAF ganhar ao Varzim, o FAF ganhar ao 1º de dezembro e o Atlético ganhar ao 1º de dezembro, também se eles não ganhar, isso só vai ajudar o Lourosa, porque são 2 equipas difíceis. Nós acabávamos estes 2 jogos agora com o Lourosa com 19 pontos e o segundo classificado era o FAF com 13 e o terceiro já só tinha 10, quer dizer que o Lourosa acabaria depois do jogo com o Sporting a 9 pontos do terceiro classificado. E hoje disse ao Presidente que era 7, mas pelas minhas contas até são 9 e acho que os resultados que eu aqui pus não vejo assim que não sejam
ou que não sejam difíceis de acontecer. A partir daí, pus o Lourosa a perder no Varzim, porque também temos que pôr aqui, se eu pusesse aqui o Lourosa sempre a ganhar, era fácil fazer as contas. Portanto, temos que criar aqui também o Sporting a empatar com o Atlético, que é um jogo em Lisboa, Sporting, o Belenenses a ganhar ao 1º de dezembro, o Faf a ganhar ao Amarante, na 10ª jornada, o Amarante a ganhar ao 1º de dezembro, o Atlético a ganhar ao Varzim em casa, o Lourosa a empatar com o Faf em casa e o Belenenses a ganhar ao Sporting em casa. Na 11ª jornada, o 1º de dezembro vai empatar com o Sporting em casa, o Amarante vai empatar com o Lourosa, como eu disse, em casa do Amarante. O Faf vai ser aqui o jogo da época do Faf, que é o Faf Atlético, portanto, eu pus o Faf a ganhar em casa, tem que ganhar, porque se não ganhar também começa a ficar complicado, e o Varzim ganhar ao Belenenses, porque o Varzim acho que vai continuar a lutar até ao fim. Na 12ª jornada, o Lourosa ganha ao 1º de dezembro em casa, o Atlético ganha ao Amarante em casa, o Sporting ganha ao Varzim, porque vai depender dos resultados para trás do Varzim, porque se ele já estiver numa fase em que já lá não vai, é sempre mais fácil o adversário ganhar, e o Belenenses empata em casa com o Faf. Aqui este jogo também vai ser um jogo importante para as duas equipas, para definir, e sempre o segundo ou o terceiro classificado. Na 13ª jornada, o Varzim vai ganhar ao 1º de dezembro, o Lourosa empata com o Atlético em casa, o Amarante empata com o Belenenses em casa e o Faf ganha ao Sporting. Na última jornada, o Lourosa estará nessa jornada já como subiu divisão, pode não ser campeão, porque aqui o primeiro classificado não tem que disputar com mais ninguém, é mesmo campeão nacional. Portanto, aí há esse interesse da parte do Lourosa ou do que eventualmente estiver a lutar no segundo lugar para primeiro, que é entre ficar em segundo ou primeiro, é sempre melhor ficar em primeiro porque é campeão nacional. Na 13ª jornada, o Lourosa teria 25 pontos e o Faf teria 24 e o terceiro já só tinha 18. Portanto, o Lourosa, à 12ª jornada, já teria subido divisão. À 14ª jornada, que é a última jornada, o Atlético ganha ao 1º de dezembro, também me parece normal. O Belenenses ganharia ao Lourosa, até o Lourosa até já nem fazia diferença, só se fosse para ser primeiro ou não. O Sporting ganharia ao Amarante, porque o Amarante também já estaria arredado e também já não conta para nada. E o Varzim empataria com o Faf, porque o Faf, com este empate, subiria de divisão, até porque o Varzim, pelas minhas contas, tinha 18 pontos já à 13ª jornada, já não chegava ao Faf. O Faf aí até pode perder, continuará a ser o segundo classificado, ou eventualmente o primeiro. Portanto, isto para dizer o quê? Se o Lourosa ganhar os próximas duas jornadas em casa que todos esperamos, não precisa de fazer um extraordinário campeonato, até pode perder mais pontos do que aqueles que eu considerei aqui, e eu quando disse que estava aqui a pôr o Lourosa a empatar em Amarante, e a empatar em casa com o Faf, olhei para o Ser Américo e ele estava assim um bocado, e eu também não ia pôr aqui as vitórias todas, porque senão não tinha piada nenhuma. Mas tem que ser muito rápido. Se eu pusesse o Lourosa a ganhar ao Faf, se pusesse o Lourosa a ganhar a Amarante, depois de ganhar estes dois jogos que estávamos a falar, você festejava à 10ª jornada ou à 11ª jornada, festejava a subida de divisão. E eu tive que criar aqui alguma nuance no sentido de Sinceramente, tem sempre para as contas chegarem aqui e tu agora podes guardar as contas. Acho que sim. O Vítor vai fotografar e vai colocar no nosso grupo. Esta folha é minha, desculpa. Mas eu prometo. Vai fotografar. Mas vai fotografar e pôr no grupo. Eu vou fotografar e pôr no grupo. E vou guardar para o último programa, o programa de avaliação, ou então, daqui a 15 dias. O Américo trazer. Tem que mudar o Américo trazer a champanhe e os copos para festejarmos a subida do Lourosa daqui a 2 jogos, porque se ganhar os próximos 2 jogos. Vitor, assim não falamos São João de Ver. Não, é assim. O Rodrigo está condicionado por aquilo que disse há 2 meses atrás de que iam subir 2 equipas de amarelo. Não foi. Eu por acaso, quando cheguei ao fim e vi. Disse logo, foi logo até, mas não foi. Não. Eu fui condicionado à lógica das coisas. É evidente que nós sabemos
que pode acontecer um imprevisto, qualquer uma das equipas. Começa já logo os primeiros 2 jogos em casa. Pronto, Já pode começar por aí. Lourosa, se perder um destes 2 jogos, Não, as contas estão todas estragadas. Não, eu percebi a lógica, com toda a franqueza, e de facto o seu raciocínio, ou o teu raciocínio, se me permitires, quer dizer, não é lógico, tem lógica. Depois de ter ganho os 2 jogos, o Lourosa pode até, pronto, não direi relaxar, mas pode ter mais. Basta fazer 6 pontos depois desses. Um ou outro resultado mais negativo, de que vai ter pontos suficientes, de facto. Gostei mais, de facto, daquilo que disse sobre. Eu estive com o Presidente, e quando o Rodrigo está com o nosso Presidente, pronto, com o meu Presidente, é para falar de coisas boas, acho eu. Mas para o ano tens que ver para o ano. Não, isso já é diferente. Qual é o tamanho da camisola do Feirense e qual é o tamanho da camisola Não, do a Lourosa nossa- na segunda liga? Então eu vou-te dizer, para tu Cuidado gostas com de ouvir, isso. não, nós vamos começar a medir 1,81 m e o Feirense já tem 1,82 m. Mas temos, portanto, de facto, A ambição de chegar. a ambição de Alberto- chegar no Alberto fim do Teixeira. campeonato e medir 1,83 m. Lourosa Belenenses. Uma palavra rápida para este jogo. Não, é um jogo fundamental, na minha opinião. De facto, como diz o Rodrigo, quer dizer, ganhando ao Belenenses, nós depois podemos ter, de facto, uma infelicidade, um azar de percurso. Portanto, é fundamental os jogos do Lusitano. Estes 2 jogos que aí estão, de facto, não direi, se ganharmos os 2, fica muito a vida facilitada, mas se ganhar, portanto, ao Belenenses e empatar com o Sporting, dou de barato para o Rodrigo. Vai lá, sei que vai ver o jogo e nós no fim, portanto, estarmos os 2. Vai ter que ser muito rápido, Vitor. O quê? Vamos falar então da 6ª jornada. Aqui vou juntar a próxima jornada, porque acredito que vai-se falar muitas, porque poderá ser uma jornada importante para esta fase. Vamos começar a segunda volta da segunda fase na zona de manutenção Série Norte, com os jogos Vila Verdense na Dia, São João de Bento Trofense e o Braga B de São Joanense. Nesta altura o Braga B é líder com 17 pontos, segundo Trofense com 15, terceiro São João B com 14, quarta na Dia com 10, quinto São Joanense com 8, sexto Vila Verdense com 4 pontos. Lembrar que os 2 últimos classificados descem ao Campeonato de Portugal, os 4 primeiros conseguem manutenção. Momento de São João de Beira, próxima jornada, Vítor Duarte. O momento de São João de Beira é um momento importante. Ganhamos ao Braga B, que era o primeiro classificado, e continua a ser o primeiro classificado, mas ganhamos ao Braga B. Portanto, foi uma vitória importante. Este próximo jogo é contra o Trofense, que tivemos uma derrota pesada. Perdemos 3-0 na Trofa, e portanto eu acredito muito, não na vingança, porque não é uma questão de vingança, mas que os nossos jogadores vão querer mostrar que são muito melhores que aquilo que fomos na Trofa, e portanto eu acredito muito que esta equipa no próximo fim de semana, no domingo, à tarde, às 15 horas, vai querer mostrar toda a sua capacidade, todo o seu potencial, vai querer mostrar que o jogo na Trofa foi um acidente de percurso e vamos ganhar o jogo. Portanto, acho que esta é a resposta que esta equipa vai dar, vai querer dar, e nós, se ganharmos o próximo jogo, damos um passo importante na manutenção. Aqui, curto, rápido e conciso e sintético, Xavier. O São João de Ver está praticamente com o seu caminho praticamente concluído. Honestamente, isto vai ser entre 3 equipas. Uma delas é que se vai sobreviver a esta aflição da descida, sendo que para mim é a Nadia ou São Joanense. Sinceramente, não estou a ver outro desfecho neste campeonato. Quem? A Nadia ou São Joanense, a descida. O Vila Verdense já está. Portanto, o Vila Verdense não vamos acreditar que o Vila Verdense vai agora carregar num botão. Não vamos acreditar que a galinha vai ter dentes. Não vamos acreditar que agora o Vila Verdense vai carregar num botão, mas é futebol. Atenção, no futebol já nos ensinam muitas coisas e, portanto, mas isto vai ser entre a Nadia e São Joanense. Acho que o São João de Ver está perfeitamente com o seu caminho feito. Trofense também, Braga B também. É um campeonato que, sinceramente, a próxima jornada poderá, aqui sim, definir o desfecho, sendo que eu só vejo uma possibilidade a São Joanense fazer aqui um brilharete, se conseguir não é um milagre, porque ir ganhar ao Braga B também não é assim uma coisa tão miraculosa como isso, mas
Para mim, a São Joanense vencendo em Braga, isto está aqui cuidado, está aqui uma confusão que pode se tornar uma confusão. Agora, a São Joanense perder em Braga e o Anadia se ganhar ao Vila Verdense, é a próxima jornada, a Anadia faz 13 e a São Joanense perde no Braga, fica com 8, fica a 5 pontos. Já me parece que os 2 últimos lugares ficam completamente definidos. Portanto, a próxima jornada poderá ser mesmo decisiva. Ou então, poderá ser uma jornada para baralhar isto tudo. Francisco Salão? Em relação à Zona Norte e no que concerne ao São João de Ver, deu um passo muito decisivo naquilo que é o estar tranquilo para encarar os próximos confrontos, estando em causa só simplesmente aquilo que poderá ser o tal orgulho, aquilo que poderá ser manter níveis competitivos para ombrear a camisola e terminar o campeonato com dignamente em relação àquilo que é também o futuro que se joga nos outros campos. Portanto, estas equipas que agora já pouco têm a fazer ou pouco têm a ganhar, acabam por depois condicionar um pouco aquilo que são os resultados e as motivações e portanto acho que há aqui um background que acaba por funcionar a favor do São João de Ver, que lhe vai permitir explanar futebolisticamente todo o seu potencial de uma forma brilhante e como para aqui ironicamente falando com o Vítor, e o João Vítor já começou a marcar também, não é? Isto já começou a melhorar no concerne a isto. Portanto, eu penso que na zona norte da despromoção, para a manutenção, se quiserem, há 3 equipas, na zona sul há 4. Portanto, há aqui uma diferença, está muito mais renhido lá para o sul do que para o norte, em virtude de um Vila Verdense que é exemplo do que aconteceu do seu trajeto na segunda Liga ano passado, não é? É o carro vassoura do ciclismo ali é o carro vassoura. Rodrigo Nunes. Não, eu acho que no que se refere ao São João de Ver, os seus dirigentes espero que estejam já a preparar a próxima época. Tem estado com o presidente? Não tenho. Por acaso às vezes estava não no mesmo restaurante, mas também num restaurante. Eu frequento os restaurantes aqui do Conselho, um para o lado norte e outro aqui no centro da cidade. E quando costumava encontrar o do São João de Ver no centro da cidade, nunca mais o vi. Sinceramente, já não o vejo há um ano. No norte do Conselho. Vejo quase todos os dias. Mas acho que o São João de Ver aquilo que tem que fazer, além de tentar ganhar os jogos todos até ao fim e dignificar a camisola e a qualidade dos seus atletas, que eu não me cansarei de afirmar, preparar a próxima época e evitar que haja uma sangria muito grande do seu plantel, porque uma equipa ou um clube que se quer a crescer não pode todos os anos sair todos e fazer uma equipa nova. Eu só espero que isso não aconteça. Marco Teixeira. Não, eu faço as minhas palavras das do Rodrigo, porque de facto o São João de Ver já pode começar, portanto, a preparar a equipa para o ano. E eu espero bem que o faça para acrescentar mais 1 centímetro à altura de São João de Ver. Vamos para as notas finais. Xavier, começamos por ti hoje. Olha, a minha nota final, 2 rápidas, e são as 2 do mesmo tema. Dar os parabéns à Seleção Nacional pela qualificação para as meias finais da Liga das Nações. E por uma questão de familiar, ontem o Ruben recebeu um prémio que nós, desde que o conhecemos desde menino e que fizemos parte do percurso dele como jogador, e todo o apoio que a família lhe foi dando, foi com muito orgulho que vi ontem o meu primo Ruben Neves a receber a distinção das 50 internacionalizações como jogador da Seleção A. É um marco extraordinário para quem sempre acalentou a esperança, como nós, que o Ruben poderia realmente ser um jogador deste nível. Acreditávamos sempre que isso era possível, mas não é fácil, porque há muita gente que quer lá chegar, há muita gente com valor para lá chegar, e ter o Ruben a ter 50 internacionalizações com a Seleção A, para quem é familiar dele, é um orgulho muito grande. Dar-lhe os parabéns por isso e estender à nossa seleção. E aqui uma nota muito rápida e final da qualificação de Portugal, porque tecnicamente falando eu tenho a minha opinião sobre o selecionador nacional, mas há uma coisa que eu tenho também que reconhecer como português, que lhe tiro o chapéu: é a forma como ele sempre se quis identificar com Portugal.
É um homem que tem um esforço tremendo para falar um português o mais correto possível, sendo espanhol. E eu tive um treinador no meu clube que nem bom dia nem boa tarde dizia em português, durante 2 anos que cá esteve, ou 1 ano e meio, já nem sei qual foi o martírio. E ver o homem a cantar o hino, a identificar-se com as pessoas, a identificar-se com o povo. Pá, independentemente de tecnicamente eu ter a minha opinião sobre o treinador, também dar-lhe um bocadinho de parabéns por isso, porque quando perdemos, perde o treinador, e quando ganhamos, ganham todos. Neste caso, acho que ganharam todos, e parabéns para Portugal pela qualificação. A minha nota final vai para os veteranos do Lusitânia de Lourosa, de que na Liga Master é só vitórias. Não há nada a fazer, é contra o Feirense, é contra o Lamas, é contra toda a gente, é Sanjonense, tudo o que vier à rede. Já jogaram contra o São João de Ver? O São João de Ver, igual. É só que você falou tudo, não falou de São João de Ver. É cada malhada ao São João de Ver, ao clube que eu ajudei a fundar. Eu fundei os veteranos de São João de Ver e tenho muito gosto nisso. Mas eles a jogar com Lourosa não têm hipótese. Mas inxalá. Não, como nota, queria dar os parabéns à Seleção Nacional e queria também dizer que, afinal, o atingir o objetivo, mesmo atingindo objetivos, nem sempre a satisfação é plena, não é? E portanto, há muitas questões que se colocam aqui e continuo a pensar que nós, muitas das vezes, o país está cheio de programas para se falar de futebol. Toda a gente fala de futebol, alguns com mais propriedade, outros com menos propriedade, algumas com mais coerência, outros com menos coerência. Muitas vezes vão ao som do Martinho, outras vezes do Alan, outras vezes depende dos ventos que as coisas acontecem. Mas a única questão que eu acho que qualquer um de nós pode falar o que deve falar mais e com mais propriedade, não sendo nós parte integrante dos grupos que estamos aqui a falar, num clube qualquer, porque não estamos lá dentro. A vivência da Seleção Nacional, acho que nós todos temos direito a falar. Porque aquilo que é a análise do selecionador, salvo um quadro clírico, salvo uma indicação qualquer, é efetivamente o rendimento que todos nós reparamos dos jogadores nos clubes. E neste concerne, e volto para terminar, acho que como positivo a passagem portanto, à Final Four da Liga das Nações, como negativo a continuidade do Rafael Leão a jogar a titular da Seleção Nacional. Rodrigo Nunes? Não dar os parabéns à seleção, porque nós não jogámos como seleção. O treinador da seleção, o selecionador, não percebe nada disto. Ficou provado que nós ganhámos, marcámos 5 golos por mérito individual de alguns jogadores. Dar os parabéns aos 2 melhores jogadores da seleção, que foram o Gonçalo Inácio e o Trincão, e que o prazer para mim é redobrado, porque são os jogadores do Sporting. É pena o burro que temos à frente da seleção não perceber que tem lá o melhor jogador português a jogar em Portugal, e não já o levou 5 vezes e ainda não conseguiu pôr 1 minuto a jogar, que se chama Kenda, que é claramente o melhor jogador português a atuar em Portugal, e não joga. A única coisa positiva, apesar de haver imensas críticas, a única coisa positiva deste treinador é perceber que tem realmente um jogador fabuloso, que mesmo com 40 anos consegue correr, e isso é mau, consegue correr mais do que metade dos jogadores da seleção, mesmo com 40 anos. Portanto, a única coisa positiva é ele realmente não ouvir as críticas, e os portugueses que são assim, em tudo na vida. Nós criticamos sempre os bons. Tudo está mal. E o Cristiano Ronaldo, aos 40 anos, consegue ser dos melhores jogadores da seleção, que corre, que se manifesta, que mostra... isto é caso para... e seguindo aqui o raciocínio do Xavier, só pelo facto do Cristiano Ronaldo levantar os braços, pedir apoio, ir à conferência de imprensa, dizer que vamos ganhar, vamos jogar e tal, já vale a pena jogar na seleção. O selecionador, porque canta bem o hino, não interessa nada, porque isso que interessa, eu também canto bem o hino e não percebo nada de futebol. Vítor, para terminarmos. Olha, eu queria em primeiro lugar dar meus sentidos pêsames à família do Ivan Costa Martins,
jogador do Sub-19 do Oliveirense, que morreu num acidente fatal no momento em que ia buscar familiares ao aeroporto para o aniversário da avó. Portanto, como dizia, um jogador do Sub-19 da Oliveirense, e precisamente no sábado houve um São João de Ver Oliveirense em Sub-19, em que os Júniores do clube de São João de Ver ofereceu uma coroa de flores ao Oliveirense, em homenagem ao Ivan, a esta perda precoce de um colega do desporto, e portanto o São João de Ver marca esse momento. Houve um minuto de silêncio muito emotivo entre os jogadores, equipa técnica, porque de facto o Ivan, segundo todos relatam, era um miúdo fantástico dentro do campo, fora do campo, e portanto um abraço para a família e parabéns ao São João de Ver por este gesto a um adversário. Terminamos assim, como é óbvio, associamos todos ao voto de pesar, e terminamos com este tom um bocadinho mais pesar, mas também com este associarmos à família, ao clube e claramente a todos aqueles que eram amigos do Ivan. Terminamos o nosso programa. É sempre um gosto estar na companhia dos melhores ouvintes, os ouvintes da Rádio Sintonia. Terminou a Sintonia de Ataque, regressa na próxima segunda-feira.